Fala, queridos espectadores, sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui de novo, eu, Matheus Marques e Camila Machado. E hoje a gente está aqui para facilitar um pouco a vida de vocês que são aí espíritos que acompanham o nosso programa, que provavelmente já devem ter recebido aquela pergunta. Mas o que é ser espírita, né? O que significa ser espírita? Então, a ideia desse vídeo é a gente fazer aqui, trazer um pouquinho do que é ser espírita e trazer um vídeo levemente curto para vocês poderem passar e compartilhar para as pessoas quando elas fizerem essa pergunta. Você já tá aqui o vídeo, daí já deixa o like aí, já aproveita para colaborar com o nosso trabalho e vamos para a vinheta que já tá começando o seu Espírita Pop. Então, Camila, o que é ser espírita, né? A gente tem muitas questões a respeito do espiritismo e dos espíritas, né? O que nós fazemos, o que a gente come, onde a gente vive, né? Como a gente se reproduz. Exatamente. Então, a gente tá aqui para mostrar um pouquinho o que é ser espírita, né? Então, eu já vou tirar logo uma da frente, assim, do caminho, porque é algo que eu vejo muita gente se perguntando, né? O que é ser espírita, né? Você acredita em quê? Essas coisas assim. Eu diria que, assim, muita gente acaba achando que o espírita não é cristão. Então, primeira coisa, que é ser espírita também é ser cristão, tá? Então, primeiro ponto. Posso ler uma coisinha que eu trouxe sobre isso, já que você falou? Porque, assim, não tem como a gente não ficar um pouco mexido quando questionam essa questão e dizem que a gente não é cristão, né? E aí, eu trouxe aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos. E eu vou ler 2 trechos, porque é meio compridinho, mas no item 4 vai estar assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo forçosamente leva aos resultados acima expostos, que tá lá no item 3. Se eu não me engano, o item 3 vai falar do homem de bem. E aí vai dizer como seria um homem de bem. E assim, quando a gente lê, a gente sente até mal, porque a gente vê como falta para chegar até lá. Que caracteriza um verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois um e um mesmo são o outro. Exato, pois um então... e o outro são o mesmo, tá? Exato. Pois um e o outro são o mesmo. Então, que não tem diferença, né? E aí, rapidinho, lá no final, ele vai dizer assim: aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Ou seja, para a gente poder realmente se chamar de espírita, falta. Por enquanto a gente se chama, mas para ser digno desse nome ainda falta. Como para ser digno de ser chamado cristão. Sim. O espírito que domina mais completamente a matéria, que lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele fibras que se conservam mudas nos primeiros. Em uma palavra, ele é tocado no coração e sua fé é inabalável. Eu acho muito importante isso que você falou, né? Porque também estava no texto, né? Que a gente pode se dizer espírita, a gente pode se dizer cristão, mas não quer dizer que a gente, né? A gente já tá atuando no 100% do que é ser o espírita, o que é ser um cristão, né? A gente ainda tá trabalhando. Então, porque às vezes rola muito esse questionamento. Eu sou espírita. Tá, mas eu vi você fazendo tal coisa errada, não sei o quê. Não, então, eu ainda tô, né, trabalhando tô no em processo. ser um espírita, né, digno. Então, assim, não é assim, eu sou espírita, eu sou perfeito. Não, a gente tá todo mundo trabalhando, né? Eu só compactuo com as questões da doutrina e do cristianismo. Isso. Né? E o que é ser cristão? É ser um seguidor do Cristo. Exato. O Cristo, ele não fundou nenhum tipo de religião, nem mesmo o cristianismo, que isso foi fundado depois pelos seus seguidores, pelos seus apóstolos. E o que a gente tem que fazer para provar que é um cristão não é seguir uma determinada religião, e sim seguir o que Jesus nos ensinou. Então, o que é ser espírita? É seguir a Jesus. Sim. Aí, bom, agora que a gente tirou isso do caminho, que acho que era um dos pontos mais importantes, era a questão, né? Tá, beleza, o espírito é cristão. Mas várias outras pessoas de várias outras religiões também são cristãs, porque, né, são religiões que compactuam com os ensinamentos de Cristo. Então, qual é o diferencial agora do espírita, né? Um cristão, mas qual é o diferencial do espírita para os diversos outros cristãos que tem, né? Então, aí que é a questão, né? Bom, primeira coisa, a gente como espírita, a gente não é muito apegado a nenhum tipo de ritual ou nenhum tipo de crença que a gente necessariamente tem que executar aquilo para manifestar a nossa fé, né? Então, a gente tem essa questão do espiritismo ser uma doutrina que acredita na fé raciocinada, né? Então, a gente é um pouco mais, né, desapegado dessas questões de rituais e tudo. Então, tem essa questão. Você vai ver que os espíritas, normalmente, eles são pessoas que você olha e, cara, tipo... Pelo menos já me falaram isso muito isso. Cara, você não parece ser uma pessoa muito religiosa. Mas não é. É só porque, tipo, a gente não vai ver um espírito que tem o costume de, por exemplo... eu vou no centro
toda sexta-feira. Todo domingo. Às vezes ele vai, mas porque ele tem um compromisso toda sexta-feira. Por exemplo, ela tem o grupo mediúnico toda sexta-feira. Ou então... gosta de assistir palestra naquele dia. Exatamente. Mas assim, não é uma obrigação que a minha religião me diz que eu tenho que frequentar o centro toda sexta-feira. Não, simplesmente uma questão de costume, né, de rotina e de atividades que você compactou no seu centro ali, que você executa no seu centro, né? A gente viu Jesus várias vezes criticando os templos de pedra. Quando os outros iam lá fazer seu sacrifício, ele vai lá, reconcilia-te com teu irmão. Depois você volta, faz seu sacrifício, faz seu pedido. Nos ensinou o Pai Nosso, que ali ele também entrega tudo que é necessário. Várias vezes nos disse que Deus, ele não tá em um lugar, ele tá no nosso coração. Ele tá em todos os lugares, né? Então a gente não precisa ir buscá-lo em um determinado tempo, como se ele morasse ali dentro e fora dele não está. Você não encontra Deus. E que então a gente se desapega disso tudo para entender qual é a essência, né? Qual é a essência do que Jesus nos ensinou? É nos tornarmos pessoas melhores, é amarmos ao próximo como a nós mesmos, amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao próximo como Jesus nos amou, que foi o último mandamento que ele nos deixou. Então, assim, esse tem que ser o nosso foco. E não, quantas vezes eu rezei hoje? Quantas vezes eu fui pro meu centro religioso nessa semana? Não é assim que você demonstra, né? Não é pela forma que você se veste, se você tem piercing, se você não tem, se você tem tatuagem, se você não tem, se seu cabelo é assim ou assado, não importa. Não importa nada disso. É a intenção, é o sentimento, é o amor estar se aflorando dentro de nós. É isso que a gente acredita. Então, segundo ponto já esclarecido, né? A gente tem... É um pouquinho mais apegado a essas coisas, assim, não é muito similar a outras religiões que a gente conhece, né? Aí, isso já é duas perguntas que a galera sempre pergunta, né? Você é espírita, quer dizer que você não é cristão? Não, nós somos cristãos. A gente, né, quando as pessoas perguntam, mas o que você faz, né? Tal, que tipo de crença você tem que fazer, que tipo de evento que você tem que ir, tipo de... Né? A gente não tem, então... Mas a gente evita certas coisas, né? Que a gente sabe da companhia espiritual que determinados lugares vão trazer. Aí é exatamente o outro ponto que eu ia chegar, que é justamente, muita gente acha que, eu sou espírita, queria falar muito com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia. Fotografa aí pra mim. Ou seja, todo mundo acha que todo espírito é médium. Não, nem todo. Na verdade, eu diria que a grande maioria dos espíritos não são médiums, né? Médiums são pessoas que já nasceram com uma faculdade mediúnica, né? E assim, todos nós somos médiums, mas nem todos nós somos médiums ostensivos, né? Tem essa questão. E tem médium na igreja católica, tem médium na igreja protestante, tem em todos, e mesmo fora das religiões. Isso, e normalmente são muitas vezes denominados de vários nomes, né? Isso. Então, assim, no espiritismo é uma coisa, no candomblé é uma coisa, na umbanda é uma coisa, no catolicismo é uma coisa. Então, assim, médiums são pessoas, né, com quais vieram com aquela faculdade bem desenvolvida e ostensivamente, né? Que é aparente. Nós falamos que todos nós somos médios porque todos nós recebemos influências dos espíritos, né? Sim. Todos nós somos capazes de, até certo grau, ter uma influenciação dos espíritos. Isso não quer dizer que a gente consegue falar com todas as pessoas que já desencarnaram no nosso mundo, né? Então, é algo que a gente também tem que deixar bem claro para a galera que pergunta: então você é espírita, você fala com gente morta. Não é bem assim. Né? E tem religiões que pensam assim, por exemplo, sim, ele viu, ele curou, mas é tudo Deus, não é um espírito, né? E a gente acredita que todos os espíritos agem em nome de Deus, aqueles que estão praticando o mal são amados por Deus e precisam da nossa ajuda, e os que estão praticando o bem estão fazendo isso ordenados por Deus, né? Ou seja, pela vontade de Deus, com a permissão de Deus e seguindo alguma instrução que veio ainda mais do alto. Então, a gente não tem problema nessa questão de achar que qualquer tipo de comunicação com os mortos é algo errado, trazendo lá para aquela questão em Deuteronômio trazido por Moisés de proibir a fala com os mortos. Isso se dá porque na época a gente tem que entender que tem várias questões ali que Moisés trouxe, mandamentos ali trazidos por ele, que hoje em dia ninguém aplica. Nem mesmo quem segue fielmente o Antigo Testamento aplica, como por exemplo apedrejar uma mulher adúltera, apedrejar o filho até a morte se ele for rebelde, coisas do tipo. Ninguém faz isso. Então por que a gente vai seguir alguns e outros não? E aí, através disso, a gente vai dizer o que é ser cristão, o que não é, tá seguindo a Bíblia, não tá seguindo a Bíblia, se ninguém segue tudo que foi trazido. E a gente entende que era da época. Então, sobre invocar os espíritos, ele proibiu na época porque os espíritos estavam sendo invocados para trabalhos comuns ali do dia a dia, para
tirar dúvida de se casava ou não casava com tal pessoa, se a colheita ia ser boa, se não ia, o que tinha que fazer. Então, uma extrema dependência para botar o livre-arbítrio em prática e por questões banais do dia a dia, puramente materiais. Os espíritos não estão aqui para isso. E isso foi um aviso. Foi como para deter aquele povo que ainda muito ignorante e materialista focava nisso. Hoje a gente já tem essa sensibilidade, essa maturidade espiritual para fazer essa diferença e buscar para o que realmente é necessário. A gente sempre tem que estar atento ao contexto, né? E a gente tem que se apegar mais à essência do que necessariamente a palavra, né, a risca, né? Isso. Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Bom, então a gente já tirou do caminho, né, que nós, todos os espíritas somos cristãos, que nós não temos rituais, por assim dizer, a gente tem nossos costumes, mas não necessariamente nossos rituais. Nem todos nós somos médios ostensivos, né? Nem todos nós nos comunicamos com os mortos. Você também comunicou uma parte muito importante, né? Que a gente evita certas coisas, evita certas atitudes, evita certos costumes, evita certos locais. Aí as pessoas pensam que isso é muito por uma questão de, minha religião não permite, logo eu não... Não é necessariamente assim. É simplesmente porque a gente, pela nossa visão, né, que a gente tem, a gente percebe que a gente tem a lei de ação e reação e que certos lugares, certas atitudes, certas pessoas vão ter consequências, vão causar coisas em nós, no nosso espírito, que podem ser, né, beneficiado para a gente, né? Pode ser algo que nos prejudique a certo ponto no nosso aprendizado. Então, a gente evita essas coisas. Por exemplo, vamos dizer que espírita não vai em festa. Muito pelo contrário, né? Todos nós vamos em festas. Eu já fui em várias festas, a Camila já teve em festa. A questão é que a gente não tá lá com um hábito, eu vou pra festa toda hora, eu vou pra festa toda semana. Sempre que eu vou numa festa, eu, pelo menos particularmente, procuro fazer uma prece, procuro me conectar com a espiritualidade, com os amigos espirituais. E assim, pedir proteção, pedir amparo, porque assim, o problema não é a festa, o problema é como você se comporta na festa, como é o tipo de pessoa, o tipo de contato que você vai fazer na sua festa e como você reage a isso. Então, e às vezes, algumas pessoas preferem, cara, eu não quero passar por todo esse trabalho. Prefiro evitar, né? Então, tendo todas as questões, né? Mas é muito uma questão de escolha de cada um. Não é porque, todo espírita que você vai ver não vai em festa, não bebe, não fuma. Não. É uma questão de escolha de cada um. Assim como você faz uma escolha de, eu não vou beber, eu não vou fumar por uma questão de saúde, nós também vamos fazer, às vezes, por uma questão de, cara, eu sei que... Que é saúde também, né? Que é saúde espiritual, no caso, né? Que, eu sei que se eu beber muito, que eu sei que se eu fumar, isso pode atrair, né, companhias negativas para mim. Então, a gente faz essas escolhas também, pensando um pouco no lado espiritual, que às vezes, isso às vezes é um diferencial para uma pessoa que não conhece o espiritismo, ou então uma pessoa que não tem uma veia religiosa muito forte, às vezes ela acha isso meio estranho, né? O espiritismo, ele não proíbe nada, ele não recomenda algumas coisas. Exatamente. Mas ele aplica nada mais do que o que Deus faz com a gente, né? Que é dar o livre-arbítrio e permite que a gente faça o que quiser, mas vai ter consequências. Sim. Então, não adianta nada você criar uma religião onde você vai... proibir determinadas coisas, porque o outro você não vai saber se ele tá deixando de fazer por medo ou por uma consciência, assim, de eu poderia ter feito, mas optei por não fazer. O espiritismo dá essa liberdade justamente porque dentro dela a gente amadurece muito. A gente não tá nessa fala julgando outras religiões que fazem dessa forma, porque a gente entende que cada religião atinge um coração diferente que precisa de algo diferente. Então, tem gente que precisa realmente de algo mais rígido, de algo que te proíba, de algo que te meta medo, pra você se manter no lugar. E se isso te faz bem, se você sente que esse foi um meio em que você conseguiu seguir um caminho melhor, ótimo, não tem problema nenhum. Porque o problema não tá em qual religião a gente tá, a salvação não está em uma religião determinada, está em seguir os passos de Jesus. Não importa a forma que a gente se adeque mais a isso, desde que a gente chegue a isso. E que a gente entenda que não basta adorar, mas é colocar em prática o que Jesus colocou quando esteve entre nós. Porque gostar de Jesus... Muitos de nós gostamos quando nos dizemos cristãos. Mas será que nas nossas atitudes estamos sendo cristãos? Aí, para finalizar, tem aquela pergunta que às vezes é até complicado para responder, independente da religião que você frequenta, que é, o que o espírita faz? Né? Porque, assim, a gente faz coisas que pessoas normais fazem, mas assim, às vezes as pessoas estão perguntando, tipo, num contexto de, o que você faz de diferente na sua religião? Que tipo de prática o espírita tem que é diferente das outras religiões, né? E eu diria que, assim... que eu vejo como padrão em todos os espíritas, né? A gente somos pessoas que estudam muito, então você vai ver que o espírita, geralmente, ele passa a vida inteira estudando. Por mais que, às vezes, ele não esteja necessariamente fazendo um curso num centro espírita, ou fazendo algum tipo de atividade, assim, um clube de estudo, alguma coisa assim, ele tá sempre estudando, ele tá sempre lendo alguma coisa, ele tá sempre aprendendo um pouco. E a gente estuda a Bíblia também. E a gente estuda que fique claro. Exato. A gente não tem uma Bíblia do espiritismo, a gente estuda a Bíblia
normal, o Novo Testamento. E a gente também estuda o Antigo Testamento. Sim. Os dois. Exato. Então, a gente tem toda essa parte de estudo, como outras religiões também, né? Que muitas pessoas estudam. A gente tem trabalhos que a gente exerce. Então, a gente tem a parte do trabalho mediúnico, que geralmente a galera que não conhece, né? Não faz parte do espiritismo, que geralmente fica mais curiosa. Então, a gente tem essa parte do trabalho mediúnico. Pra quê? Pra ajudar irmãos. Exatamente. No final das contas, é pra isso. Em vez de que a gente ajuda as pessoas, né, que estão encarnadas ao nosso lado, a gente também ajuda as pessoas desencarnadas que estão no plano espiritual. Porque amar o próximo, quando Jesus falou, ele não se estende somente a quem tá vivo, é pra todo mundo. Exatamente. Não tem como a gente tratar mal ou falar mal ou achar que a pessoa se tornou algo ruim depois que morreu. Ela merece nosso amor e nosso cuidado da mesma forma. Então, essa é uma das atividades que mais chamam a atenção, que mais destacam, né? Então, a gente tem a questão da atividade mediúnica, mas que não é exclusiva também ao espiritismo, tem várias outras religiões que também fazem. O espírita também, eu diria que geralmente é muito incentivado, né? Na doutrina, também no centro, né? As pessoas sempre tentam incentivar, que a gente sempre tenta fazer algum tipo de trabalho de caridade. E isso abrange muitas coisas, né? As pessoas normalmente atribuem, vou dar sopa ali na rodoviária, eu vou entregar alimento, cesta básica, roupa. Mas não é só isso, também tem diversos trabalhos dentro do centro. A gente tem todo um episódio que a gente fala sobre diversos trabalhos voluntários que o centro oferece, então caso vocês queiram procurar. O espírita, ele é muito caridoso, mas a gente tem uma profunda admiração pelos nossos irmãos evangélicos que dão show nisso e são uma inspiração. O espírita não tem preconceito com nenhuma religião. Exato. Se vocês virem um espírita falando mal de uma determinada religião, muito provavelmente ele ainda não entendeu o que é ser espírita, porque a gente aprende com Jesus, e como somos seguidores de Jesus, como espíritas, a não julgar o próximo. Então a gente não julga nenhuma religião e, muito pelo contrário, a gente admira questões em várias delas, porque em toda religião tem algo belo a ser aproveitado. E claro que vai ter imperfeições, e no espiritismo não é diferente, no movimento espírita, porque são homens imperfeitos, homens, quando eu digo seres humanos, dirigindo. E eu diria que, inclusive, o espiritismo, como ele não tem toda essa questão limitante entre as outras religiões, a gente realmente admira, a gente realmente respeita, a gente realmente olha. Eu diria que não necessariamente você precisa ser, eu só sou espírita, eu só frequento centro espírita. Já conheci pessoas, inclusive de pessoas que me deram aula aqui no centro, que diziam que, eu sou espírita, mas eu também frequento a igreja evangélica, eu também frequento a igreja católica, eu frequento a Ubanda. Então, assim, você não precisa estar limitado só a frequentar o centro espírita. É uma escolha de cada um. Se você compactua com o espiritismo, mas também se sente atraído, se também se sente feliz, bem, frequentando uma igreja católica, não tem problema. Meus pais mesmo, eles são espíritas há muito tempo, mas vez ou outra, quando eu era mais novo, a gente ia numa missa, porque meu pai gostava de ir na missa, assim. Era que legal. Uma coisa que era afetiva pra ele, que lembrava da infância. Então, não tem nenhum problema, né? Isso aí. E é isso. E, no geral, a gente tá tentando seguir os ensinamentos de Jesus e melhorar. O autoconhecimento é algo muito importante no espiritismo também, então a gente tá sempre tentando se melhorar e evoluir cada vez mais pra chegar, né, no mesmo nível que Jesus. E o nosso modelo e guia é Jesus. Exatamente. É o nosso mestre. Então, espero a gente ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Você vê que não é um bicho de 7 cabeças, nós somos pessoas comuns como a maioria de todos vocês. Então, qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, pode deixar nos comentários. Sinta-se à vontade, recomendação de temas, pode deixar aí. Se puder, deixar o like para a gente poder, né, continuar fazendo esses temas aqui divertidos, esses temas instrutivos para vocês. E ficamos por aqui. Até a próxima terça-feira, daqui a 15 dias. Semana que vem vocês estão com crise, então até a próxima. Tchau, tchau.